Olá, como vai? É um prazer ter você novamente. Esta é a nossa segunda aula de estruturas de aço. E nessa aula a gente vai ver basicamente quais são os perfis utilizados no mercado e algumas propriedades desses perfis. Nós vamos trabalhar basicamente com o perfil I laminado, mas temos aí no mercado também o perfil dobrado a frio. Temos os perfis soldados, muito comuns também quando eu preciso de perfis maiores. E os perfis tubulares também são muito comuns aí nas estruturas na construção civil. Muito bem. Processo de laminação, processo que ocorre na siderúrgica, Eu tenho sempre um lingote, ele pode ser um bloco, pode ser uma placa. Da placa eu consigo laminar as chapas e do bloco eu consigo laminar aqui os perfis. Perfil U, perfil I, uma cantoneira, então uma barra, Lembrando que esse processo de laminação é feito a quente. Mas eu posso ter também o processo chamado de conformação a frio, que eu tenho a chapa e a chapa passa aqui através de uns roletes e o perfil é conformado, Eu coloco o perfil na forma que eu quero através do dobramento do perfil. Por isso também ele é conhecido como perfil dobrado a frio. Normalmente são chapas mais esbeltas, mas são muito utilizadas aí no mercado também. A gente não vai estudar o perfil formado a frio neste curso. O foco do curso, como já disse na aula anterior, é o perfil laminado. A NBR 8800 ela traz para a gente uma tabela, a tabela A1, que é uma tabela que consolida aqui várias outras NBRs, mostrando para a gente aqui os tipos de aço que são normatizados aí para serem utilizados no Brasil. Então, você pega a tabela, vê aqui a denominação do aço que vai trabalhar com ele, por exemplo, o MR250, ele tem uma tensão de escoamento de 250 MPa, uma tensão de ruptura entre 400 e 560 MPa. E assim vai, O AR350, 350, 450. O AR350 Core já é um aço resistente à corrosão. Então eu vou fazer um dimensionamento, eu escolho qual aço que eu vou trabalhar com ele, aquele que tem no mercado, e vejo aqui as informações tanto da tensão de escoamento quanto a tensão última que vão ser importantes para a gente no dimensionamento. Na prática, nós usamos muito a denominação da ASTM, que é a ABNT lá dos Estados Unidos. Então, quando você vai projetar, normalmente você vai ver lá aço ASTM A36, aço ASTM A572. Então, é que a denominação ela vem da norma americana, ela é muito utilizada aqui no Brasil. Por isso que a norma brasileira, a NBR 8800, ela traz as duas tabelas. Tanto a tabela A1, que é essa aqui, com a normatização brasileira, quanto a tabela A2, que traz aqui a especificação da STM. Ok? No fundo, é a mesma coisa. O aço, por exemplo, o A36, aqui, tensão de escoamento dele 250, tensão última entre 400 e 550, que é exatamente igual ao nosso MR250 aqui. Você vai fazer um dimensionamento, basta pegar a NBR 8800, porque lá você vai encontrar as tabelas com a especificação do aço que vai trabalhar com ele. Tensões residuais. Bom, nós vimos na aula passada que o ensaio do corpo de prova foi feito com um corpo de prova cilíndrico isento de tensões residuais. Eu falei que eu ia explicar mais tarde o que era isso. O que é a tensão residual? Por que ela acontece? No caso específico do perfil laminado, ela está diretamente associada à forma como é produzido o perfil. Porque o perfil ele é aquecido, ele sai do laminador aqui a uma temperatura muito alta, e ele vai se resfriando aqui ao longo do tempo. E como esse resfriamento não é uniforme, uma parte dele ainda está quente e a outra está fria. Uma parte tende a dilatar e a outra tende a encurtar. Se nós pegarmos aqui um modelinho, um perfil I, por exemplo, assim que ele sai do laminador, ele sai a temperatura muito alta, e à medida que ele vai esfriando, as bordas vão esfriando primeiro e o núcleo dele esfria depois. Isso gera dentro do perfil tensões de compressão
e tensões de tração. Essas tensões são chamadas tensões residuais. E elas ficam dentro do perfil para sempre. Se você pegar um perfil lá de uma estrutura que já foi construída e for ensaiar esse perfil, você vai observar que alguns pontos do perfil vão escoar antes da hora. Vão escoar antes por quê? Porque já tem dentro do perfil tensões residuais. Qual é o problema das tensões residuais? Qual a influência dela no diagrama de tensão e deformação? Você lembra da aula passada que o diagrama de tensão e deformação de um corpo de prova sem tensões residuais, ele era muito certinho. Tinha aqui o patamar, a fase elástica e o patamar de escoamento aqui. O que acontece com o perfil com tensões residuais é que um pouquinho antes ele já começa a escoar. Ele começa a escoar quando? Quando a minha tensão ela é a tensão de escoamento menos a tensão residual. Se eu já tenho uma tensão lá dentro do perfil, vou aplicando carga nesse perfil, na hora que a soma da tensão que está sendo aplicada mais a tensão residual atinge o Fy, ele começa a escoar. Então ele começa a escoar aqui as bordas, porque a tensão de compressão ela é maior do que a tensão de tração, no caso da tensão residual. Ele começa a escoar as bordas primeiro e vai escoando até atingir o escoamento do perfil como um todo. Aí você pode me dizer, Ronilson, mas não tem problema, porque quando chega aqui no nível de escoamento, os dois gráficos se encontram, né? Então a ruptura vai acontecer no mesmo ponto. Concordo com você. Se eu estiver dimensionando em regime elastoplástico o meu perfil, não vou ter muito problema com as tensões residuais. O problema ocorre quando eu estou dimensionando o perfil em regime elástico. Porque em regime elástico o escoamento vai acontecer um pouquinho antes. A gente vai ver mais para frente no curso que tem duas formas de calcular o perfil, em regime elástico ou elastoplástico. Eu posso considerar aí as propriedades plásticas do perfil ou não. Depende das BUTs do próprio perfil, das BUTs dos elementos que compõem o meu perfil. É um assunto que a gente vai estudar, vai aprofundar ainda durante o curso. Ok? Nesse momento aqui, o que importa para a gente é entender que as tensões residuais elas existem e elas devem ser levadas em consideração no dimensionamento estrutural. E o valor das tensões residuais não é baixo não. Elas podem variar de 70 a 140 MPa dentro do perfil. E elas não mudam muito em função aqui da resistência ao escoamento não. Se eu tenho um perfil de 250 MPa do Fy e um de 500 MPa, a tensão residual continua aí variando de 70 a 140. Ok? Para o caso específico do oscilamento, a interferência vai ser mais ou menos a mesma, a tensão é um pouco menor, gira em torno de 20 a 40 MPa. E a minha tensão que eu devo considerar no dimensionamento vai ser a tensão FVY menos tau R. Tau R é a tensão residual no oscilamento. É claro que a gente vai ver, existem casos que eu vou considerar isso aqui, tem casos que não. Mais para frente nós vamos ver isso com mais calma. A NBR 8800 ela define o seguinte, como há uma variação muito grande no valor da tensão residual, ela considera que aproximadamente 30% da tensão de escoamento é a tensão residual. Então, a tensão que eu vou utilizar para dimensionar em regime elástico é aproximadamente 0,7 Fy, que nada mais é do que o Fy menos 30%. É claro que este assunto que envolve tensões residuais em perfis é um assunto bem mais complexo do que essa introdução que eu dei para vocês aqui. É um assunto também aí que diz respeito também à engenharia metalúrgica, porque está ligado diretamente à fabricação do perfil. Mas o que importa para nós, engenheiros projetistas de estrutura metálica, é atender aí a NBR 8800. Se a NBR fala que 30% da tensão de escoamento é a tensão residual, basta considerar esse valor no dimensionamento, que nós estaremos trabalhando dentro da norma, e é isso que importa para a gente. Ok? Muito bem. Perfis tabelados. Tem vários perfis tabelados no mercado, perfil tubular, perfil caixão,
Mas o que nós vamos trabalhar aqui no curso é o famoso perfil I. Um perfil muito versátil, é o perfil mais utilizado na construção metálica, para pilares, para vigas, e é ele que a gente vai trabalhar aqui no nosso curso. O perfil I ele pode ser tipo W, que é muito utilizado para vigas, ou tipo H, que eu posso utilizar pilares, barras de contraventamento. Não quer dizer que eu não possa usar um perfil W como pilar. A questão toda aí é o comportamento, né? O perfil W é um perfil mais alongado, o que faz com que ele se comporte melhor com o momento em torno desse eixo aqui. Seria a condição aí de viga. Já o perfil H não, né? Como o próprio nome diz, já é um H. Ele tem a inércia nas duas direções mais ou menos parecida, que faz com que ele se comporte também muito bem com o momento em torno de dois eixos, que é o caso típico aí de dimensionamento de pilares. Ok? O perfil vem denominado sempre com uma letra, W ou H. Aqui vem um número. Esse número aqui corresponde à altura total do perfil, que é a distância D aqui, ó. E esse número aqui é o peso do perfil em quilogramas por metro. Então esse perfil, por exemplo, perfil W 150 por 15, ele é W porque é um perfil típico para ser utilizado em vigas, 150 porque ele tem 150 milímetros de altura aqui, ó, e 15 porque o peso dele é 15 kg por metro. As demais dimensões do perfil, eu tenho aqui o BF, que é a largura da mesa, tanto a mesa superior quanto a mesa inferior. Tem o HW, ou simplesmente H, que é a altura da minha alma, né? O tamanho da alma aqui do perfil. O TF, que é a espessura da mesa, e o TW, que é a espessura da alma. Os perfis que nós temos no mercado normalmente são perfis duplamente simétricos. Então eles vão ter dois eixos de simetria, dois eixos principais, ó, cortando aqui no centroide. O eixo X vai ser sempre o eixo de maior inércia do perfil, e o eixo Y vai ser sempre o eixo de menor inércia do perfil. Todas essas propriedades eu encontro uma tabela de perfis, uma tabela qualquer, que eu peguei, por exemplo, a da Gerdau, da Açominas. Você tem aqui o perfil padronizado lá da fábrica, e aqui você encontra as propriedades que vão ser utilizadas no dimensionamento. Ao longo aí do nosso curso, nós vamos entender melhor como utilizar essa tabela e entender também o que significa cada item desse aqui, lá no dimensionamento estrutural. Ok? Então é isso aí. O que eu tinha para dizer para vocês sobre perfis tabelados é isso aí. Eu aguardo você na próxima aula de estruturas metálicas. Um grande abraço e até lá.